Avançamos então para a quarta-feira, onde nós vamos estudar a fé em Cristo. Então, nós vamos considerar aqui os versos 8 e 9. E vou pedir para a produção, mais uma vez, colocar estes dois versos. Sim, diz aqui o verso 8, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui nós chegamos a uma parte muito interessante desse estudo, onde Paulo, nesses versos 8 e 9, ele vai continuar. Lembrando, irmãos, a questão ali vem a alegria, a exultação em Cristo, a não confiança na carne. Se alguém pudesse confiar na carne para a salvação, Paulo estava na frente de todos, e ele diz, olha, houve uma mudança na minha vida, eu mudei, o que era ganho passou a ser perda. A contabilidade de Paulo sofreu uma brusca alteração, e ele agora vai justificar, ele continua nesse tema. E aqui, irmãos, os termos ganho e perda, eles aparecem de forma bem destacada nesta passagem. E os versos, juntando o que nós consideramos ali no verso 7, na lição da terça-feira, o que estamos estudando agora na quarta, esses dois versos, no que diz respeito a ganho e perda, eles fazem um conjunto muito interessante, conhecido como estrutura concêntrica, ou também estrutura quiástica, ou seja, ele começa com lucro, vai para a perda, segue para a perda e termina com ganho. Então, perda, lucro, ganho, perda. Então, veja, perda, ganho ou lucro, ganho, perda, ganho. Então, vamos considerar isso aqui. Essa estrutura, ela enfatiza a mudança radical que aconteceu na mentalidade do apóstolo Paulo. Além do termo perda, Paulo também usou, que não foi uma perda, ele usa a expressão sofrer a perda. Sofrer a perda. Aqui na nossa versão, ele diz por amor do qual perdi todas as coisas, ou sofri todas as perdas. Então, é uma ênfase. Essa ênfase, essa forma de dizer, não foi uma perda qualquer, eu sofri, eu paguei um preço por isso, de perder todas as coisas. Então Paulo dá uma ênfase nessa questão. Os itens na lista, que nós consideramos os 7 elementos da lista do apóstolo São Paulo, na sua ostentação autobiográfica, podemos chamar assim, eles foram considerados perda, mas à luz do sublime conhecimento de Cristo Jesus. É isso que o verso 8 nos diz. Isso só se tornou perda porque ele conheceu coisa melhor. Algo mais sublime, algo mais excelente do conhecimento de Cristo Jesus, a quem ele chama carinhosamente de meu Senhor. Que coisa linda. Então Paulo usa mais uma vez a inversão de Jesus Cristo para Cristo Jesus, e ele chama então de meu Senhor. É como se Paulo estivesse personalizando, indicando que ele possuía um relacionamento pessoal, ele possuía uma proximidade com esse Senhor, com esse Cristo, ao qual ele enfatiza e apresenta aqui nesta lição. O conhecimento de Cristo, diz aqui o auxiliar do professor na página 72, colocou todas as coisas da vida anterior de Paulo na sua devida perspectiva. Uma correção de visão. Paulo passou da confiança na carne para a confiança em Cristo. De uma justiça centrada na lei para uma justiça centrada em Cristo, completamente dependente da graça de Deus, usufruída mediante a fé. Irmãos, eu estava pensando aqui na ilustração do binóculo, né? É possível, irmãos, que alguns de nós estejamos olhando para as coisas espirituais com um binóculo invertido. Quando você usa as lentes menores do lado oposto aos olhos, né, e você vê todas as coisas diminuídas. Quando você usa as lentes menores próximo do seu olho, você vê todas as coisas aumentadas. Será que nós não estamos procedendo, irmãos, louca e imprudentemente, de olhar para as coisas espirituais com as lentes do binóculo invertidas? Olhando com as lentes pequenas para a realidade espiritual?
as lentes, o lado externo. Então, que testemunho vigoroso do apóstolo São Paulo, que exemplo para nós, que desafio para nós. Podemos, irmãos, ter a humildade também de reconhecer, como Paulo reconheceu, disse, olha, irmãos, se houvesse alguém que que poderia confiar na carne, seria eu. 7 características. Ele disse, mas tudo isso teve um valor até que eu conhecia Jesus. Depois tudo isso para mim foi perda. E nessa métrica da contabilidade, ele diz então, pelo que ele substituiu isso? Não foi por qualquer coisa, foi pela sublimidade de Cristo Jesus, a quem ele chama carinhosa e respeitosamente de Senhor, por amor do qual, e aqui é lindo isso, a relação de Paulo com Cristo estava determinada pelo amor, por amor do qual perdi ou sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio. Essa é uma expressão forte. Deixa eu ver aqui, eu havia... aqui, ó, o comentário bíblico na página, volume 7 dos Filipenses, página 155, diz o seguinte, a palavra refúgio é utilizada tanto para alimentos que não são aproveitados pelos seres humanos e nem pelos animais, como também para os alimentos desprezados ou jogados fora da mesa, o lixo que você recolhe na mesa que não serve para mais nada, nem como lixo orgânico ele serve para mais nada. Então, esse era o sentido do refúgio. Eu já ouvi uma ou outra pessoa pensando em refúgio. Não, o refúgio é essa a interpretação aqui do nosso comentário bíblico, né? Ainda aqui, irmãos, na quarta-feira, no entendimento de Paulo, ter uma justiça própria não é de fato justiça, pois a lei não é capaz de dar vida. Somente Cristo pode fazer isso, por meio da fé, e até esta fé é dom de Deus. E não se trata de qualquer tipo de fé. A única fé que salva é a fé que vem de Jesus. Somente a fé dele obedeceu plenamente e tem o poder de obedecer. Portanto, se estamos em Cristo e ele vive em nós, vivemos por sua fé, por seu amor, por sua graça. Esta vida que nós passamos a viver passa a ser uma vida também de fé. Que motivação linda, que motivação especial. E Paulo, ao mencionar aqui, no encerramento dessa sessão, né? Então, tudo aquilo ele considera agora refúgio, aquilo que não presta para nada, para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, ou seja, dos esforços de uma pessoa para obedecer a lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, como nós acabamos de comentar, a justiça que procede de Deus, que é baseada na fé. Lembrando sempre que até a fé que se apropria desta graça e dessa justiça não é autoproduzida, é dom de Deus. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.